Alguma vez você já se perguntou: o que a Bíblia realmente diz sobre quais pecados levam à perdição? É uma pergunta pesada, eu sei, mas que toca o fundo da alma de muita gente. Vamos deixar de lado as opiniões e mergulhar direto no que as Escrituras nos revelam sobre esse tema tão sério. A Bíblia é clara ao afirmar que todo pecado nos separa de Deus, desde uma pequena mentira até o ato mais grave. A natureza do pecado é a rebelião contra um Deus santo. O apóstolo Paulo, em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E em Romanos 6:23, ele completa: pois o salário do pecado é a morte. Isso significa que, por natureza, qualquer pecado, não importa o tamanho, nos coloca no caminho da separação eterna de Deus, que é a definição bíblica de inferno. Então, não se trata de uma lista específica de pecados mortais versus pecados veniais, como algumas tradições ensinam. A questão central não é o tipo de pecado, mas a condição do coração. O problema não é cometer um erro aqui ou ali, mas viver numa condição de pecado, sem arrependimento e sem buscar a Deus. Mas a Bíblia nos dá algumas listas que nos ajudam a entender que tipo de comportamento caracteriza um coração que está afastado de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículos 19 e 21, Paulo lista as obras da carne. Ele menciona imoralidade sexual, impureza, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E ele adverte solenemente: aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Note, a palavra praticam. Não se trata de uma queda isolada, mas de um estilo de vida contínuo nessas práticas, sem qualquer desejo de mudança ou arrependimento. É viver dominado por esses impulsos, em vez de ser guiado pelo Espírito de Deus. Outra passagem forte está em 1 Coríntios 6. Versículos 9 e 10, Paulo pergunta: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem os que se entregam à imoralidade sexual, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se prostituem, nem os praticantes de homossexualidade, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Novamente, a ênfase está em um padrão de vida impenitente. Essas listas não são exaustivas, mas são exemplos claros de um estilo de vida que se opõe diretamente aos caminhos de Deus. Elas descrevem um coração que não foi transformado. No livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, encontramos outra lista, descrevendo aqueles que enfrentarão a segunda morte, no lago do fogo. A lista inclui os covardes, os incrédulos, os deprovados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. Ser incrédulo aqui é mais do que ter dúvidas, é a rejeição deliberada e final da verdade de Deus e da sua oferta de salvação. Então, o que fazer? A mensagem da Bíblia não para na condenação. Na verdade, o foco principal é a redenção. O mesmo Paulo que listou esses pecados, logo em seguida, em 1 Coríntios 6:11, diz aos cristãos: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. A grande e maravilhosa notícia do Evangelho é que não importa o que você tenha feito, o perdão está disponível. A questão fundamental não é a lista de pecados, mas a sua resposta a Jesus Cristo. João 3:16. Talvez o versículo mais conhecido da Bíblia nos dá a solução. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O pecado que, em última análise, leva à perdição é a incredulidade, a rejeição da única solução que Deus providenciou para o nosso pecado. Jesus é recusar o presente da graça, do perdão e da vida eterna que Ele nos oferece. Ao crer em Jesus,
nos arrependemos dos nossos pecados, ou seja, decidimos mudar de direção e recebemos o perdão e o poder para viver uma nova vida. Portanto, em vez de se preocupar com uma lista de pecados, a pergunta mais importante é: você já entregou sua vida a Jesus? Você já aceitou o perdão que ele conquistou na cruz? Porque, segundo a Bíblia, é essa decisão que faz toda a diferença entre a perdição e a vida eterna. Se você está lutando com qualquer um desses pecados, ou se sentindo perdido, saiba que há esperança. Não se trata de tentar ser perfeito por conta própria, mas de se render àquele que é perfeito e que pagou o preço por você. Obrigado por assistir. Se este vídeo te ajudou a esclarecer essa questão, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precise ouvir essa mensagem de esperança. Se inscreva no canal para mais conteúdos como este. VK.com, DUS